7 com a CBN em Blumenau, 9h35. Entrevista. Segundo especialistas, a psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e detectar. O psicopata pode parecer normal e até mesmo ser encantador. No entanto, ao psicopata falta consciência e empatia, tornando-o manipulador, volátil e muitas vezes, mas não é sempre, criminoso. Esse assunto tem se tornado mais comum nos últimos tempos devido a vários episódios reais e assustadores, e até a filmes e séries que estão ganhando destaque, como o da Suzanne von Richthofen, intitulado A Menina que Matou os Pais. O psicólogo Alexander Bess participa conosco hoje para falar desses temas importantes que envolvem saúde, depressão, ansiedade, equilíbrio mental, comportamento. Alexander, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Um abraço a todo o pessoal da produção, a todos os nossos ouvintes. Muito bom. Esse assunto hoje em pauta é importantíssimo. E eu pediria para você, então, por favor, nessa pauta, psicopatia, há uma forma mais clara de explicá-la na prática, Alexander? Sim. Quando a gente fala... Bom, eu acho que a melhor introdução que a gente podia dar para todos os nossos ouvintes e para você, a gente tem apenas 3 classificações mentais: neurose, psicose e perversão. Neurose seria insônia, ansiedade, angústia, medo, pânico, né? Tudo aquilo que você vive no dia a dia de uma maneira mais habitual, sem ter nenhum tipo de prejuízo com a realidade, porém totalmente sarável, curado, né? Tratável e sarado e totalmente curável. Quando a gente fala em psicose, a gente está falando de uma perda da realidade e não é uma sintomatologia psicológica, emocional ou sentimental, mas sim totalmente física. Então, são estruturas fragmentadas do cérebro. E a perversão é a mesma psicopatia com requintes de sexualidade. Quando a gente fala em psicopatia, a gente tem que entender que não tem cura, mas existe por parte do psicopata. O psicopata ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele é diferente e ele entende que na cultura dele é normal e não há remorso, muito menos arrependimento. O Alexander, e assim, desse momento neurose, psicose, perversão, é possível passar de fase a fase, ou mais do que isso, a possibilidade de nascer, por exemplo, como psicopata, ou isso vai se construindo com o passar do tempo no ser humano? Esses momentos que você detalhou no momento, que eu tenho aí problemas, eu enfrento realmente situações de neurose sem prejuízo com a realidade, mas depois também é possível ali relatar um caso de psicose ou de perversão. Uma coisa pode levar a outra ou não tem ligação uma coisa com a outra? Muito boa a sua pergunta. Não, Denise, não existe migração de uma classificação para outra, né? Se você é uma pessoa neurótica, você é só neurótica. Se você é psicótico ou psicopata, são níveis diferentes, ou sociopata, ou esquizofrênico, ou um esquizofrênico paranoide, enfim, quer dizer, daria para a gente falar aqui 1000 definições. Você é isso. E se você é um pervertido sexual como o maníaco do parque e tantos outros que já tiveram ao longo da história, não há migração de uma esfera para outra. Sim, você pode nascer psicopata e geralmente os psicopatas, a grande massa da psicopatia nasce psicopata no próprio pato. Por exemplo, veja, se você tiver um pato, onde nesse pato faltou 1 segundo de oxigênio, você já faz uma psicopatia instantânea ali. A psicopatia pode ser também herdada via DNA. Você pode ter um pai psicopata, uma tia, um avô, enfim, não importa. Você herda isso via DNA e em algum momento da sua vida isso vai desenvolver. Uma outra coisa, se você não nasceu psicopata, você precisa de alguns traumas muito fortes. A psicopatia, ela instala no aparelho da criança mental, do feto, desde o nascimento do feto, se for uma gravidez muito turbulenta, se for uma mulher que era uma mulher muito judiada, ou que viveu em terror psicológico, em muita violência, essa criança pode nascer psicopata, né?
ou ela pode também, ali, se ela tiver algum trauma muito forte, especialmente no lobo frontal, por exemplo, uma criança está andando, se ela caiu do segundo andar e bateu a testa, e ela sobreviver, e não tiver nenhum tipo de sequela motora, alguma coisa assim nesse sentido, ela pode também ser uma psicopata. E principalmente estupro e abuso sexual infantil leva à psicopatia. Você faz ali não só um pedófilo, que aí entra na categoria da perversão sexual, mas a perversão sexual nada mais é do que a psicopatia, porém com requintes de sexualidade, mas também leva a criança a ser uma psicopata ou um psicótico, ou um sociopata. Quer dizer, são diferenciações que tem de níveis, mas todas estão na mesma classificação. Alexander Bess, dentro da sua especialidade, você já atende casos assim, casos que envolvem um paciente considerado psicopata? Tive alguns casos bem sérios, de pessoas que tive uma cachorro que era Napoleão Bonaparte, tive pessoas com relatos de agressividade, porque o grande problema da psicopatia é até onde que você consegue viver na sociedade. Se você é um cara que você tem a psicopatia, mas você tem uma psicopatia totalmente ali num nível muito baixo, onde você não pode prejudicar o outro, tudo bem, dá para você viver, você vai ter que tomar alguns remédios para controlar. Agora, quando você tem uma psicopatia muito, muito ali desenfreada, é mais complicado. Sim, atendi vários casos, a gente estuda bastante. Eu estou até fazendo, se você me permitir, 10 segundos, tem uma coleção de livros que eu estou fazendo, não é para agora, é um trabalho de pesquisa longo, mas eu denominei de coleção Monstros Urbanos. Então é pedofilia, estupradores e assassinos, né, que faz bem parte do espectro da psicopatia. Eu acho que seria interessante para a nossa entrevista, Denise, e para todos os nossos leitores ouvintes, da CBN, que é importante a gente falar também que, além da psicopatia, a gente pode ter também um termo que é muito utilizado nos Estados Unidos, nos tribunais americanos, que é a insanidade mental, aonde a sanidade mental, né, eles preconizam ali que a pessoa tem 50% de condição e tem 50% de não condição. Ainda dentro da insanidade mental, que faz parte do quadro da psicopatia, a pessoa pode ser muito má. E ainda dentro dessa maldade, você pode não ser psicopata, você pode não ter nenhuma alteração mental psiquiátrica, lembrando que a psicopatia são alterações mentais psiquiátricas, e quando a gente fala em alteração psiquiátrica, a gente está falando em morfologia fisiológica, ou seja, ela tem estruturas no cérebro que levam a essa psicopatia, portanto é incurável, não existe reversão de psicopatia, não existe cura de psicopatia. Você pode controlar se ela for num nível muito, muito baixo e até onde que esse nível baixo não prejudica a sociedade. Mas você pode ser uma pessoa extremamente má, você pode matar pelo prazer de matar sem você ser um psicopata. Quando você mata 3 pessoas para cima, aí já entra na classificação de serial killer, né? E todos os psicopatas, para você ser um serial killer, você tem que ser psicopata. Nesse caso aí da cidade de vocês, aí de Santa Catarina, que o rapaz matou ali com a espada, aí já é considerado um psicopata assassino em massa, porque ele matou as pessoas ao mesmo tempo. Esse caso que você se refere aqui aconteceu realmente na cidade de Saudades, no oeste catarinense. Isso. Relembrando rapidamente, nesse caso aqui envolvendo um rapaz, um jovem de 18 anos, denunciado pela chacina contra crianças, educadoras e funcionárias de uma creche. Inclusive, esse caso em especial, a perícia de sanidade mental do autor dessa chacina será concluída ainda nesta semana. Então, ainda nessa semana vai ter o resultado para saber de fato o resultado dessa perícia de sanidade mental envolvendo esse autor da chacina, esse jovem de 18 anos. Ali a gente está falando de um assassinato em massa. Não entra na classificação de serial killer porque não houve espaço entre uma morte e outra. Mas veja, Denise, quando um psicopata mata, ele tem várias formas de você matar uma pessoa. Quando você utiliza arma branca, seja faca, seja um canivete, seja uma espada japonesa, de um tipo ninja, alguma coisa assim, uma katana, acho que foi isso que ele usou, se não me engano, a gente está falando, além das questões psiquiátricas, além das questões emocionais, psicológicas, a gente está falando ali
de um ódio muito grande. É muito diferente você escolher uma arma branca para matar na cabeça de um psicopata ou uma arma de fogo. Porque quando você mata com arma branca, ali você tá dando uma vazão ao único prazer que você tem. E aí a gente entra numa linguagem muito complicada, porque é a substituição do prazer sexual normal, que o psicopata não consegue ter, mas ele tem matando a pessoa. Então, quando você mata por faca, ou por espada, ou qualquer outra coisa, essa ação de matar, ela entra como substituição do ato sexual normal que qualquer pessoa normal teria, tá? Quando a gente usa a classificação normal em psiquiatria, a gente está falando em psicologia e em psiquiatria, a gente está falando na neurose. Então é normal você ser neurótico, é plenamente normal. É normal você ter medo, é normal você ter uma fobia, porque elas vão ser tratadas e curadas e você volta a ter uma vida sem problema nenhum, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de prejuízo. Agora, quando você fala em psicopatia, não há cura, mas sim, toda psicopatia, ela tem uma progressão, ela vai progredindo, ela não estabiliza. Então, são doenças completamente complicadas e cada psicopata, cada autor desses golpes tem o seu MO, né, o seu modus operandi ali específico, mas a faca, ela é real e se designa substituta do prazer sexual. Então, ali, ele estava dando vazão para a condição mental dele mesmo. Ele sabia muito bem o que ele está fazendo. Que é isso que nos Estados Unidos os advogados de defesa americanos, eles usam o termo de insanidade mental para tirar o psicopata da cadeia e trocar ali para um manicômio judiciário, alguma coisa assim nesse sentido. Alexandre, e casos como esse aqui no nosso país, quais seriam as alternativas para lidar com uma situação real como essa, uma vez confirmando realmente problemas de sanidade mental, mas diante de um crime sendo feito, o que poderia ser colocado como alternativa? Tem alternativa? Olha, a pena máxima, né? Porque o que acontece é o seguinte, ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. Então, assim, o grande problema dos psicopatas é a recorrência. Você pode ter uma pausa, você pode ter um momento de um estado que a gente chama de estado de suspensão mental. Não é que ele ficou bonzinho, não é que ele mudou. Ele dá uma parada, porque o maior medo, a única ligação do psicopata com o medo é ele não poder fazer aquilo que ele quer fazer. Então ele tem medo de ir para a cadeia, ele não tem medo de me matar você, matar qualquer pessoa. Ele não vai ter remorso, mas ele tem medo de não fazer. Então, se ele entende que ele está sob perigo, sob júdice de ser preso, o que ele vai fazer nessa iminência? Ele vai fazer simplesmente o seguinte, ele dá uma parada e tenta ali se proteger com seus advogados, aquela coisa toda, para não ter penas mais pioradas, penas mais severas. Então, as alternativas são as penas severas mesmo, que ele possa pagar no rigor da lei, né? Se fosse nos Estados Unidos, onde eu fiz minhas 2 especializações, a gente vai ter outros tipos. Ele pode pegar uma perpétua, uma pena de morte, dependendo do estado. Então, na Flórida e na Califórnia, que foram os 2 lugares que eu estudei, ele pegaria realmente penas muito severas ali. Agora, no Brasil, a alternativa é ser preso mesmo, e pode até recorrer a um manicômio judiciário. Agora, por que essas penas têm que ser severas? Para que outras vítimas não padeçam. Porque o grande prazer do psicopata, ou mesmo o cara que é mau, sem ter a psicopatia, eles têm o prazer de matar. Então, é o que está acontecendo hoje no Brasil, e aí a gente não pode falar em psicopatia, mas a gente pode falar em maldade, em quadrilhas Pix. As pessoas matam pelo prazer de matar. O cara deu o celular, o cara deu a senha, mas o cara vai lá e mata, né? Como o caso ali da menina lá que o pai foi socorrer, olha que viu, era a filha dele lá em Itanhaém, que é triste, não tem coisa pior na vida do que isso. Então, a maldade tem que ser combatida, não só a maldade como a psicopatia. Só que a psicopatia é uma maldade com o transtorno mental psiquiátrico, né? Então, as alternativas, eu acho que é não soltar, não colocar um cara desse na rua, para que realmente ele não faça isso de novo, porque a recorrência geralmente é 95%, 90%. A gente poderia falar aqui até amanhã de serial killers, mas eu sei que a gente não tem tempo. Mas eu posso te falar, por exemplo,
né, do Ted Bundy, que foi o psicopata mais famoso do mundo, e ele falou: lamento que estou morrendo porque não poderei matar mais meninas, né? Então a gente está falando de gente muito complicada, como o John Wayne Gacy, por exemplo, que era um psicopata americano, e quando ele morreu, foi descoberto um cemitério dentro da casa dele. E posso te falar aqui mais 10 mil casos totalmente detalhados, mas o tempo não nos permite. Então, o importante é saber que psicopata não muda. Eu acho que numa linguagem simples, sem a gente usar aqui o psicologicense, né, ou então a terminologia mais psiquiátrica, mais específica, a gente pode falar de uma maneira simples, entendendo que esse tipo de pessoa não muda e tem que ser realmente punido ao rigor da lei. O Alexandre, e quando a vida real é contada através de um filme, e aí tem diferentes interpretações, nesse caso aqui em especial, o filme A Menina que Matou os Pais, trazendo como protagonista aqui, né, o caso da Suzanne von Richthofen, que segundo os críticos, né, sobre esse filme, no caso em especial, o filme tentando trazer uma culpa menor e mexendo com a cabeça de quem assistiu pelo fato de Suzanne dizer que sofreu agressões da mãe e abuso do pai. Eu até estava procurando rapidamente aqui nesse momento, a procura pelo filme A Menina que Matou os Pais foi a que mais cresceu no Google na última semana no Brasil, e as consultas pela obra cresceram mais de 3.700%, de acordo com dados da própria plataforma digital. O que dizer de um caso como esse, e às vezes até, quem sabe, distorcendo ou trazendo informações desconhecidas nesse momento aqui, por exemplo, para o trabalho desse filme? Olha, excelente a sua pergunta. Quando a gente fala em filme, a gente fala geralmente numa visão romanceada do que aconteceu, né? Existe até uma parábola cinematográfica: a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. As duas questões estão certas. O que acontece é o seguinte: ali, enaltecer uma psicopata daquela natureza é muito complicado, porque você pode ali acreditar que psicopatas mudam ou psicopatas são bonzinhos, e na realidade não são. Se houve algum tipo de abuso ali, não dá pra gente saber, né? Ela não tem provas disso. Ela pode ser uma estratégia de defesa para deixá-la menos ali culpada e ela passar mais por uma questão de vítima e não de agressora, né? Só que a gente está falando de uma pessoa que planejou aquilo lá. Foi planejado, não foi do dia para a noite. Eu não poderia te dizer aqui quanto tempo ela planejou ali o assassinato dos pais, mas ela realmente infligiu ali o maior medo que todo mundo tem, que é perder os pais, e depois disso você perder os filhos, né? Não era esse caso ali. Mas você perder os pais é o medo que todo mundo tem. É o maior pânico que você existe, né? Então, mostra realmente uma psicopatia totalmente de uma pessoa fria, totalmente de uma pessoa calculista. Eu não assisti o filme, mas se o filme tem uma visão ali, como você falou, que tenta distorcer uma realidade, a gente está falando aqui numa obra cinematográfica totalmente falaciosa, com uma produção de deletério, quer dizer, com uma produção de prejuízo no entendimento intelectual da saúde intelectual mental. Essa Suzanne, eu posso te falar assim, eu estudo psicopatia há muitos anos, né? Estou fazendo vários livros de psicopatia, mostrando como é que funciona a cabeça. São monstros urbanos, né? São verdadeiros monstros. Então, nos Estados Unidos hoje, que minha base de estudo é americana, e são livros que vão ser lançados em primeira ordem lá nos Estados Unidos, essa terminologia de urban monsters, né, monstros urbanos em inglês, já voltou a ser utilizada, já voltou a ser adotada nos Estados Unidos por uma grande leva de psiquiatras americanos, porque a gente está falando em verdadeiros monstros. São pessoas frias, calculistas, que não temem nenhum tipo de punição, porque o mais importante, né, além, claro, ter o medo de ir para a cadeia para não matar mais ninguém. Mas no caso da Suzanne, além dessa questão da psicopatia dela, era uma pessoa extremamente gananciosa, porque ela queria o dinheiro dos pais. Então, veja, tem que ver que nível de psicopatia que ela era, né, qual que seria realmente ali o prazer que ela teve. Eu não acompanhei realmente o laudo da saúde mental dela, mas eu posso te falar que é uma das psicopatas, assim, superficialmente que eu vi, mais frias que a gente pode ter na história da literatura. E a gente está falando o seguinte, muito boa a sua pergunta, pelo seguinte: quando você fala em psicopata, Denise, a gente está falando numa categoria
de um gênero, 90%, ou até um pouco mais, não me lembro agora a porcentagem, 91, 92, 92% de homens do gênero masculino. Tanto é que a pedofilia, que é uma psicopatia com requinte de sexualidade, com uma perversão sexual, você não tem na literatura mulher. 99,5,6,7% dos pedófilos em todo o planeta são homens e não mulheres. Entende? Porque o aparelho mental sexual feminino, ele se difere do masculino. Então, a Suzane, ela entra numa rara classificação de gênero feminino, onde é psicopata. Então, é muito mais sério do que uma obra cinematográfica pode retratar. E eu posso te falar de obra cinematográfica, porque além de especialista em saúde mental, eu tenho o DRT de ator, então eu estudei 2 anos de cinema e 1 ano de TV, então eu tenho o DRT de ator, eu sei como é que funciona, né, as obras cinematográficas, e ali é um problema muito sério quando você enaltece um monstro desse. O Alexander... Senão a gente entra na classe, desculpa, eu te cortei. Rapidamente, aqui eu tenho 2 minutinhos, mas eu queria te fazer uma pergunta importante. Nessa questão, filmes e séries, né, que levam esse direcionamento, procurar por filmes e séries, ou mais do que isso, expor um gosto, a necessidade de acompanhar obras cinematográficas que levam, né, a esse tipo de direcionamento, preocupa quem está do outro lado? Eu devo me preocupar se eu tenho esse tipo de vontade, de gosto, necessidade de acompanhar filmes e séries ligando esse tipo de assunto? Excelente pergunta. Para sua pergunta, são duas respostas, né? Tem 2 respostas. A primeira, o fator da curiosidade e o porquê de fazer, sem você ter nenhum tipo de interesse, sem você ter nenhum tipo de atração. A segunda é a atração. Quando você tem atração por esse tipo de assunto e você procura esse tipo de assunto com um desejo inconsciente maior, é aí que entra o caso é aí que entra a palavra da tua pergunta, a preocupação. Então, quando você tem uma curiosidade e quer saber o porquê que aconteceu, sem você ter nenhum tipo de atração, não tem problema nenhum. Quando você tem algum tipo de atração por essa demanda, é aí que é complicado, porque aí você tem uma identificação, né? E na curiosidade você não tem identificação. E nesse caso é importante buscar uma ajuda, tendo essa atração, tendo essa curiosidade mais acentuada, no caso, é importante buscar uma ajuda, Alexander? Então, quando a gente está falando em pessoa, esse que é o problema. Outra pergunta muito boa. Esse que é o problema. Quando você fala em psicopatas ou pessoas más, tanto uma quanto a outra, elas sabem o que elas estão fazendo. Por isso que elas não buscam ajuda, né? É diferente de uma pessoa depressiva que fala, olha, eu quero me matar. E aí ela já está emitindo na natureza, ela já está emitindo na atmosfera onde ela vive, naquela ambientação, um pedido de ajuda. E você leva a pessoa para o psicólogo e para o psiquiatra, e essa pessoa vai ter uma qualidade de vida e não vai se matar, recuperando, né, dos avanços da depressão e podendo viver sem ideação suicida. Quando você tem um psicopata ou uma pessoa muito má, esse pedido de ajuda não existe. Então, porque ela vai na cultura dela, ela já entende que ela tem esse problema, mas ela tem o prazer disso. Aí que está o problema. A diferença de uma pessoa má que mata e a diferença de uma pessoa psicopata ou psicótica ou esquizofrênica ou sociopata que mata é a questão apenas ali da terminologia psiquiátrica, porque o prazer ele está presente em ambas as esferas. Alexander, teríamos muito mais tempo, se assim fosse permitido aqui na programação, mas eu tenho que encerrar agora com você, porque daqui a pouquinho está chegando o repórter CBN. Muito obrigada por estar conosco, trazer esse assunto, que parece que até no interior, quando a gente ouve assim, o pulsar é mais forte, porque a gente fica assustado com o que a gente ouve, mas é uma realidade, infelizmente, cada vez mais presente e muitas pessoas não se dão conta disso. Obrigada por estar conosco aqui na nossa programação de hoje, tá? Um bom dia para você. Querida, para você, para todos os nossos ouvintes, todo o pessoal da CBN, obrigado. Conversei então com o psicólogo Alexander Bess, falando um pouquinho mais sobre a psicopatia, como se chega a esse nível de desequilíbrio, quando ou quais sinais, né, as pessoas devem buscar ajuda, até porque aqui, segundo ele mesmo colocou, né, a própria psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e detectar. Vem ganhando cada vez mais entendimento da população, inclusive com obras cinematográficas, com procuras envolvendo aí episódios reais e assustadores em filmes e séries, sendo colocados em evidência junto ao nosso dia a dia. Cooper